Perfeito. Estamos sim. Ok. Então, tá bom. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Eu e Felipe, a gente vai fazer uma dobradinha aqui na apresentação, né? Cada um vai falar de uma parte. E a gente vem trazer aqui uma apresentação geral sobre gerenciamento de metadados, com alguma ênfase maior nas tecnologias adotadas pela Microsoft para esse tema, né? Para atender esse tema. Tá? E a gente vai falar, além de conceitos, né, e de tecnologias, também a gente vai trazer uns casos de uso lá de Furnas, né? Conforme a gente já havia comentado aí na aula anterior, né? Tanto eu quanto o Felipe, a gente trabalha em Furnas, e tem dois projetos em particular que exploram, né, esse tema de metadados e que acabam por demandar, né, um enfoque maior na parte de gerenciamento, né? Então, vou começar aqui. Deixa eu... só trocar a tela aqui, pronto. Ok. Então, a nossa agenda para essa apresentação de hoje, né? Primeiro a gente vai falar sobre o que são metadados, né? Uma conceituação breve, falar um pouco sobre o gerenciamento de metadados, quais as tecnologias relacionadas, né? Algumas delas a gente já vem estudando aqui ao longo da disciplina, falar um pouco sobre o gerenciamento desses metadados no ambiente Azure, né? E destacar, como eu falei, os dois projetos que são cases em Furnas, né? Os projetos Fly e Insight. Bom, o que são metadados, né? O metadado tem aquela definição clássica, né? O dado sobre o dado, né? Acredito que todos os colegas aqui com certeza já sabem isso aí de quais saltearam, né? Mas os metadados, eles, na verdade, eles sempre foram necessários, né, para descrever o significado ou propriedades dos dados, né, com o objetivo de melhor entender, gerenciar e usar esses dados. Então, assim, um exemplo clássico são as bibliotecas, né? Se a gente pensar que os livros são os dados, os metadados que permitem que os livros possam ser classificados, gerenciados e recuperados são título, autor, palavra-chave, né? São metadados que permitem a identificação desse objeto livro, né? Que tem os dados que efetivamente interessam. Bom, considerando que basicamente computadores, né? Tudo com que os computadores trabalham são dados, né? E que esses dados são acompanhados por tipos quaisquer de metadados, né? Seu uso é viável em qualquer domínio de aplicação imaginável, né? Podendo assumir várias formas dependendo do seu uso, né? Isso é uma discussão bem global, mas eu acho que passa a importância, né, e a abrangência do que é um metadado, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente até falou um pouco na aula passada sobre o Schluma, né? E eu achei interessante essa tabela porque ela dá alguns exemplos, né, de metadados que podem ser extraídos de diferentes formatos de dados disponíveis, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, de coordenadas geográficas, de mapas, né? Você extrair coordenadas geográficas. A gente vai trazer um pouco um exemplo nesse sentido aí, num dos projetos que a gente vai falar. A extração também de informações mais básicas, né? Como tamanho, nome e extensão. Também informações referentes a palavras-chave, né, em texto não estruturado, e outros metadados que sejam importantes. Bom, e aí, assim, falando mais especificamente da importância, né, do gerenciamento de metadados, né, estima-se que 70% do tempo gasto em projetos de analytics, né, e aí envolvendo também projetos de ciência de dados, né, tudo que tem o dado como uma informação relevante, né, importante para um processamento qualquer, ele esteja relacionada à identificação, limpeza e integração dos dados, ou seja, a maior parte do tempo gasto
não é na análise em si, mas na preparação desses dados, né? Na identificação, na limpeza, na integração. E esse fato tem como principais causas, a primeira delas, e acredito que seja a maior, né? Os dados, geralmente, eles são difíceis de localizar porque estão dispersos entre muitos aplicativos de negócios e sistemas empresariais, né? Isso aí a gente pode falar aí com propriedade, eu e Felipe, porque a gente trabalha numa empresa muito grande, né? Com inúmeros sistemas, né? Que foram desenvolvidos ao longo de décadas. Cada um desses sistemas tem a sua base de dados, tem o seu silo de dados, na verdade, porque assim, tem toda uma questão, tem uma dificuldade muito grande da gente conseguir integrar esses dados, né, construir integrações, ter acesso, definir os acessos. Alguns desses dados são dados que têm um sigilo industrial por trás, então é bastante difícil a gente conseguir, às vezes, localizar os dados de interesse, né? E isso tem ficado cada vez mais em evidência, principalmente em função de projetos de analytics, projetos de ciência de dados que estimulam que esses dados tenham acesso, né, justamente para você poder fazer os experimentos, combinar esses dados, né, de uma maneira em que você possa extrair deles conhecimento. Outro fator, né, que também está relacionado a esse tempo gasto, né, é que frequentemente os dados precisam de reengenharia e reformatação para facilitar a sua análise, né? Isso é quase que inerente também a projetos de ciência de dados, né? Mas isso acontece também em função dessa visão mais de silo, né? E por fim, os dados devem ser atualizados regularmente para mantê-los aptos para uso, né? Bom, a aquisição de dados para análise de maneira ad hoc, que é como acontece hoje em muitas empresas, muitas organizações, né? Ela cria um enorme fardo para as equipes responsáveis pelos sistemas que fornecem dados. Frequentemente, o mesmo tipo de dado é solicitado repetidamente e o proprietário da informação original acha difícil acompanhar quem tem cópias de quais dados. Ou seja, perde-se, inclusive, a garantia de que se aquele dado é a última versão, é o que está realmente correto e que pode ser utilizado. E o resultado disso é que você pode ter projetos de analytics que gerem resultados que não são compatíveis com a verdade, né? Então, assim, isso cria um problema muito grande, de fato. Bom, e aí, como resultado, né, muitas organizações passaram a considerar a implementação de uma solução de data lake, né? E o data lake ele já atacaria, seria o primeiro grande problema que eu destaquei ali, que é a questão dos silos de dados, né? Então você passaria a ter um conjunto de um ou mais repositórios de dados criados para suportar a descoberta, análise, investigações ad hoc e relatórios com base em dados, né? Então esse é o primeiro passo que a gente precisa para viabilizar realmente uma estratégia de analytics e ciência de dados numa organização. Bom, e o Data Lake ele contém dados de muitas fontes diferentes, né? Além disso, as pessoas na organização elas estão livres para adicionar dados a esse Data Lake, acessar todas as atualizações conforme necessário. Parece um nirvana, né? Só que, assim, sem gerenciamento e governança adequados, esse Data Lake, esse lago de dados, pode se tornar rapidamente um pântano de dados, né? E um pântano de dados, ele perde a sua razão de ser, né? Ele passa a ser uma área muito confusa, muito insegura de se usar os dados que estão ali, porque você não tem certeza de onde vieram, quão confiáveis eles são e como eles devem ser protegidos. Então, assim, isso realmente perde o sentido, né? E aí é onde entra, de fato, a importância do gerenciamento de metadados. E o gerenciamento de metadados, por sua vez, é uma disciplina que faz parte de uma estratégia de governança de dados, né? E é primordial para evitar esse efeito do pântano de dados, né? Aí eu destaco aqui um dos artigos que a gente utilizou, né? De um autor chamado Sawadogo, um dos autores, né? Ele propõe a seguinte definição para um data lake. Um data lake é um sistema de armazenamento e análise escalável para dados de qualquer tipo, mantidos em seu formato nativo e usados principalmente por especialistas de dados.
principalmente, mas não somente, né, mas principalmente para especialistas em dados, né, estatísticos, cientistas, analistas, né, para extração de conhecimento. E suas características incluem, e aí eu dei destaque, né, um catálogo de metadados que reforça a qualidade dos dados e políticas e ferramentas de governança de dados, além de outras características, né, acessibilidade a vários tipos de usuário, integração de qualquer tipo de dados, organização lógica e física e escalabilidade em termos de armazenamento e processamento. Mas aqui, no escopo do que a gente está tratando de gerenciamento de metadados, isso está diretamente relacionado aos itens 1 e 2. E aí, avançando um pouquinho mais, né, o gerenciamento de metadados ele pode ser subdividido em categorização dos metadados, né, que metadados são importantes para o Data Lake, e a própria modelagem dos dados. Né, como é que esses metadados podem ser organizados para depois você poder consultá-los e mantê-los, né, e gerenciá-los. Bom, então, a gente pode pensar em termos de categorias, né, de metadados, que seria essa primeira etapa aqui de categorização, né? As categorias que estão mais relacionadas aos data lakes de maneira geral, né? Você tem os metadados funcionais, que diz respeito à forma como eles estão reunidos, né? E aí isso se subdivide em metadados de negócio, metadados operacionais e metadados técnicos. E existe uma abordagem, eu acabei não colocando aqui o nome do autor, eu posso até corrigir aqui na apresentação, em que ele apresenta esse diagrama que vocês estão vendo aqui à direita, né, em que você tem alguns metadados que, na verdade, existem na interseção de dois desses tipos, né, de metadados. Então, mas, de maneira geral, os metadados funcionais eles se relacionam a esses três tipos, ou metadados de negócio, ou operacionais, ou técnicos. A gente tem também metadados estruturais, né? E aí, os metadados estruturais eles estão mais relacionados aos objetos com os quais eles se relacionam, né? E aqui o conceito de objeto ele pode ser tratado como uma generalização do conceito de dataset, né, de conjunto de dados. Né? Então, o objeto ele pode ser uma planilha relacional, uma tabela relacional, desculpe, ou uma planilha em um contexto de dados estruturados, ou um arquivo de vídeo, um documento XML, uma imagem, num conceito de dados semi-estruturados ou não estruturados. Ou seja, a gente pode pensar em objeto como um nível mais alto, realmente, do que seria um conjunto de dados quaisquer, sejam eles estruturados ou não. E aí, nesse tipo, né, ele se subdivide em metadados intra-objeto, né, que estão mais associados a objetos únicos no Data Lake, e esses, por sua vez, se dividem em 4 subcategorias, né, propriedades, metadados de pré-visualização e resumo, metadados de versão e representação e metadados semânticos. E a gente tem metadados interobjeto, que representam links entre esses objetos, entre 2 ou mais objetos. E esses, por sua vez, estão divididos em 3 categorias, né? Agrupamentos de objetos, ligações de similaridade, links parentais e metadados semânticos. Por fim, os metadados globais já são estruturas de dados que fornecem uma camada de contexto para tornar o processamento de dados e a análise mais fácil. Os metadados globais não estão diretamente associados a nenhum objeto específico, mas potencialmente dizem respeito a todo o data lake, ou seja, uma caracterização do data lake como um todo, né, e estrutura uma camada semântica, né? E eles estão subdivididos em 3 subcategorias, né? Os recursos semânticos, os índices e os logs. Eu não estou descendo aqui muito no detalhe de cada um, porque, como são muitos, eu acho que pode até avançar um pouco aí no tempo, mas, havendo interesse, depois a gente pode tratar cada um deles aí com mais propriedade. Bom, e aí falando um pouquinho de tecnologias, né, num desses artigos que eu utilizei aqui, que a gente utilizou para pesquisa, eles apresentaram uma lista com ferramentas relacionadas, né, à extração e modelagem de metadados, né, e eu destaquei aqui o GUDS, que é uma das ferramentas que a gente vai apresentar aqui, que o Felipe vai comentar um pouco,
O Scuma não aparece nessa tabela, talvez por uma questão temporal mesmo, mas fiz questão de colocar a tabela aqui porque existem inúmeras outras ferramentas e eu achei interessante porque essa tabela classifica também cada uma dessas ferramentas pelas características, né, pelas funcionalidades que ela tem, os recursos que ela tem, né, da parte mais relacionada à semântica, indexação de dados, geração de links, polimorfismo de dados, versão de dados e rastreamento de uso, né? Bom, eu vou passar aqui para o Felipe. Felipe vai comentar então um pouco sobre essa parte das tecnologias. Ok, Marcelo, obrigado. Valeu. Então, gente, estão me ouvindo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bom, bom, a gente não tem como deixar de falar das ferramentas, né? Das aplicações que são utilizadas aí fora para tratamento de metadados, as tecnologias envolvidas, né? Então, tudo que o Marcelo falou, uma parte do que o Marcelo falou em relação ao gerenciamento dos metadados, a gente encontra uma boa prática nessas ferramentas. Elas tentam agrupar alguns conceitos, por exemplo, agrupar o tipo de metadado, elas tentam classificar esses metadados. Então, já existe uma certa preocupação com aquela questão do pântano que o Marcelo falou lá, do pântano, né, de data lake, de um pântano, né, gerado lá pela desordem, né, pela desorganização. Então, o GUDS é um projeto do Google justamente voltado para repensar, né, em escala enorme, uma alta escala, os datasets aí onde não existem, um cenário que não existem sistemas centralizados para armazenar ou consultar esses dados. Então, ele é um indexador de dados não categorizados. Permite que esses dados possam ser consultados de uma forma mais orgânica. Tá? Basicamente, depois de obter esses dados, né, essas grandes quantidades, dados não categorizados, e depois de indexá-los, né, o GUDS permite, através de um hub, né, de um data hub, tá, oferecer essas informações para compartilhamento, análise dos profissionais por meio de serviços. Tá? Bem como ele permite que um analista, né, anote esses conjuntos, esses datasets diferentes, heterogêneos, para que com essa marcação fique mais fácil de classificar e relacionar com outros conjuntos de dados. Tanto para assim, anotações de dados nativos ou operacionais, quanto para dados de autoria, por exemplo, de natureza confidencial, onde nesse ponto eles não devem ser analisados. Bom, aí está uma tabela, né, tirada do artigo, que os professores sugeriram, que fala justamente do agrupamento, né, que o CUT costuma utilizar, tá, assim, que determinou para a extração de metadados, né. Basicamente, né, assim, tem um grupo básico, né, por tamanho, um agrupamento por formato, por acesso, tem o agrupamento por conteúdo, que é o esquema, o número de registros, simbologias, idioma, esse provenância é a proveniência, então onde os dados estão vindo. É muito comum, às vezes, eles serem transformados quando passam de um stream para outro, de um meio para outro. Então, então, a proveniência também é importante você tentar obter metadados dessa transformação, para que esses dados, para que essa base fique atualizada. Bom, aí a própria anotação de analistas, né, esse user supplies, tem times e projetos, né, e a forma temporal, né, que é justamente o que nós vamos falar no PLY, no projeto. Como é que é feito esse metadado temporal. Peraí, desculpa. Bom, eu esqueci de citar para vocês, nesse artigo, ele fala também dos desafios para esse tipo de tecnologia, né, que seria de processar em larga escala esses dados. Estamos falando no caso do Google, de 26 bilhões de conjuntos de dados.
6 bilhões de conjuntos de dados, bilhões, né? E aí ele cita, por exemplo, que, por exemplo, se a gente tentasse, se gastasse para analisar 1 segundo em cada dataset, tá, ainda assim seria um tempo muito alto, que até mesmo 1.000 computadores, por exemplo, vou falar uma chula aqui para vocês, mas é o que é citado no Literature, né? Justamente demoraria 1 ano, mais ou menos, 300 dias, se fosse 1.000 computadores para processar um dataset desse tamanho. Então, existe um grande desafio aí. Tá? Em relação à variedade de dados, é justamente pela forma como a gente hoje, como é que o ser humano produz informação. Então, você tem informação não estruturada, estruturada, você tem informação em áudio, em vídeo, você tem informação à mão livre, você tem informação em CSV, tabulada, não tabulada. Então, essa diversidade de informação, ela impacta em como que essa informação vai ser extraída. Então, você tem aí um aumento, pode haver um aumento de complexidade e custo de nuvem para que esse metadado seja extraído. Tá? Esse turn-off dos dados é justamente se trata do cancelamento daquela informação, ou como aquele dado mudou, por exemplo, você precisa manter o seu data lake atualizado. E, às vezes aqueles dados, aquela informação que está ali, ela não é mais, não faz mais parte daquele conjunto. Já foi abandonado, cancelada. E aí isso também envolve o processamento para ser removida, para que aquilo volte a ficar atualizado. Então esse turn-off é uma espécie de cancelamento dessas informações e de readaptação no modelo. Tá? E, claro, a incerteza da descoberta de metadados. A gente, por exemplo, a gente traz isso também no Ply, que é um projeto que precisa, por exemplo, de um extrator especializado para que consiga obter uma informação de coordenada geográfica, por exemplo. Tá? Pode passar, Marcelão? Claro. Por favor. Bom, aí eu não vou também me estender muito, mas é a arquitetura, né? O modelo de gestão do metadado. Tá? Embaixo vocês têm a proveniência de vários tipos e sortes diferentes, tá? E ele tenta classificar os metadados pela proveniência, pelo esquema, tamanho, tá? E à esquerda ali você tem um endpoint, né? Gerado, assim, como é que fica hierarquizado na forma de endpoints essas informações, tá? Nesse modelo de gestão, né? Você consegue tendo um catálogo bem determinado, né, você consegue apresentar isso em camadas de visualização, em dashboards, em busca, que o Google usa bastante, tá? Em várias camadas. Nesse artigo, inclusive, apesar de não é o foco do Goods, essa parte mais moderna da computação, né? Ele foca, por exemplo, que esse tipo de informação pode servir para um projeto, por exemplo, de NLP. Você extrai um metadado e que vai trabalhar depois com Natural Process Language. Esse metadado pode ser usado para processamento natural de linguagem. Então, você pode acoplar essa arquitetura nas camadas de cima, visualizações, insights interessantes para a sua aplicação. Pode passar, por favor, Marcelo? Sim. Bom, então aí outra tecnologia envolvida é o Scrum, né? Ele é mais recente que o Goods, desculpa, gente. E o que acontece? O Scrum ele é desenvolvido para se obter esses metadados automaticamente, tá? De vários repositórios heterogêneos de dados, tá? A ideia é tentar mitigar essa questão da crescente velocidade da expansão de bases de dados de um modo geral. Então, as bases aumentam enormemente, exponencialmente, e a gente precisa classificar e obter informações o máximo possível. Então ele utiliza um mecanismo probabilístico, né, de machine learning, tá, para tentar determinar várias propriedades dos dados que podem ser extraídos aí posteriormente e tentar obter aí um metadado coeso e sempre buscando relacionamento entre datasets, tá? O produto final, nesse caso de processamento, é um JSON probabilístico, né, com metadados sobre determinado dataset. Até tenho aí para o Schluma
no apêndice, depois se der tempo, lá, como é que ele mostra lá o JSON com esses dados, né? É bem simples também, né? Aí o modelo probabilístico que ele pode utilizar, nesse caso aí de machine learning, pode ser, por exemplo, o mais comum é o random forest, né? É o mais utilizado, mas pode ser também uma espécie, pode ser regressão, tá? Nesse caso, na aplicação do Schuma, no artigo em questão sugerido para os professores, ele fala sobre um exemplo na vida real de um centro de análise de dióxido de carbono. Tá? Então, essas informações são reais, né? Então, eles analisam 500.001 arquivos sobre essas informações, fotografias, dados, bancos de dados, dados não categorizados, docx, várias extensões diferentes, tá? Dão uma histogramada nesse dataset, ou seja, mostrando como é que está a distribuição desses dados em relação ao tamanho, tá? Em relação à quantidade, você tem aí uma distribuição disso, para ter uma ideia de como é que está esse conjunto de dataset, tá? Ele faz essa análise nesse centro de dióxido de carbono, tá? Usando, nesse caso, o random forest e a regressão. E verifica qual é o mais acurado, tá? Para esse tipo de aplicação. Mas ele pode ser usado para qualquer outro. Assim, eu acho pelo que eu percebi, um dos mecanismos mais interessantes até hoje para trabalhar com categorização e metadados de uma forma, assim, muito, muito escalável. Tá? Pode passar, por favor? Sim. Então, aí é tirado do artigo, tá? A arquitetura básica do Scrum, na esquerda aí, tá? Você tem o cerne do modelo, que é o orquestrador, tá? É ele que comanda o crawler, a API, a pipeline de extração, tá? E o catálogo, né? Pode ser procurado no catálogo, tá? Basicamente o crawler, eu não sei se todo mundo aqui de TI, imagino que todo mundo saiba, né? É um mecanismo aí que procura varrer, né? Documentos e várias mídias diferentes, né? E analisa o interior do documento, busca essa informação, tenta trazer similaridades. O Cloud ele é um software para fazer isso. Tá? Você tem também o orquestrador oferecendo as APIs para o usuário, né? Os endpoints, para que tudo isso foi classificado, metadado, seja acessível. Tá? E à direita tem o detalhamento da pipeline de extração desse metadado. Pode passar, Marcelo, por favor? Sim. Acho que. Bom, essa parte aí, conforme for, a gente pode. Marcelo, você pode dividir essa bola aí, né? A Não, gente claro. começou a falar sobre um pouco da arquitetura da Azure, assim. A gente não tem a nuvem preferida, tá? A gente trabalha com várias nuvens aqui, tá? Mas a experiência que nós tivemos agora foi utilizando a nuvem da Azure. Então, a gente queria trazer um pouco para vocês, justamente, como é que funciona a gestão de metadados no Azure, né? E acho que, assim, eu acho um pouco relevante que imagino que, por ainda estar imaturo, né, Marcelo, Aham. esse modelo está maturo, mas ele deve crescer e as outras nuvens também devem continuar evoluindo seus modelos. Você quer falar um pouquinho? Sim, sim, perfeito, Felipe. É isso aí. Na verdade, o que a gente percebeu numa pesquisa aqui, né, a gente coletou alguma documentação também de outras fontes, né, não só o acadêmico, mas a gente consultou o Gartner, né, o Gartner ele sempre tem documentos bastante atualizados, né, principalmente sobre temas relacionados a dados, né, e é um assunto assim que bem quente assim no Gartner, né? E a gente encontrou um artigo de setembro, né, desse mês, né, falando sobre essa questão de arquiteturas, né, de gerenciamento de dados e tudo, e metadados. E foi bem interessante porque a gente identificou, a partir desse documento, uma evolução já de posicionamento de produtos da Microsoft, né? É bem comum, né? A Microsoft ela
ela costuma fazer esse tipo de coisa, ela lança um produto e depois ela reposiciona isso dentro do portfólio dela, né, de produtos. E a gente percebeu que o Purview, né, que era conhecido como Azure Purview, passou a ser, foi rebatizado de Microsoft Purview e abraçou, né, as soluções também relacionadas ao gerenciamento de metadados, né? E se vocês olharem aqui nesse diagrama, o Purview ele aparece, né, ainda como Azure Purview, eles não atualizaram a figura ainda, relacionado a toda a parte de governança de dados e segurança. Então, o tema gerenciamento de metadados na Microsoft, ela está embutida nesse contexto mais amplo de governança de dados, né? Por isso até que a gente, então, de ressaltar mais atrás alguns slides anteriores, essa questão, né? Assim, a disciplina de governança de metadados, ela faz parte de uma estratégia de governança de dados que é algo mais amplo, né? E ela está muito em linha com essa visão. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque tem aparecido aqui que a minha conexão está instável às vezes. Tem ouvido sim. Ótimo. Obrigado, André. A parte sonora está tranquila. Tá bom. Obrigado, professores. Ok. Então, aí descendo um pouquinho aí no detalhe, né, falando especificamente do Purview, o Purview, como eu falei, é um conjunto de soluções, na verdade, né, se tornou uma plataforma de governança de dados. Dentro dele, a gente tem soluções mais específicas que estão relacionadas à parte de gerenciamento de metadados. E aí eu posso destacar, a primeira delas é o Data Map, tá? Que ele automatiza e gerencia metadados em escala, né? E o Data Catalog, que é a ferramenta de Data Discovery, né? Então, uma gerencia os metadados e a outra pesquisa os metadados. Está muito relacionado aos conceitos que a gente tinha citado aí alguns slides anteriores, né? E, como eu falei, assim, a Microsoft ela é pouco madura em relação a esse tema, né? Eu não consegui, eu até tentei conseguir aqui aquele gráfico de posicionamento, né? O quadrante mágico. O quadrante, né? O quadrante mágico. Isso, tinha me fugido do nome. Obrigado, Felipe. O quadrante mágico é mais recente dessas ferramentas, né? De governança de dados e até mais em particular gerenciamento de metadados. Apesar de eu achar que isso vai estar mais no âmbito de governança de dados. Mas eu não consegui um mais recente. O Gartner tem algumas restrições, apesar de... Eu e Felipe, a gente tem conta de acesso aqui uma conta do Gartner aqui da empresa, mas ela tem um certo nível de acesso, alguns documentos são restritos. Eu não consegui achar um quadrante mágico mais atualizado. Mas a Microsoft, até pelo artigo em si, do Gartner, dá a entender que a Microsoft ainda tem que evoluir, mas sim, já me parece que ela está olhando para o tema em função até dessa reorganização que ela fez desse produto, né? Marcelo, está dando uma falhada, cara. Deu uma falhada? Tá, vou repetir então o finalzinho. Não, então, assim, só considerando o texto, né, apesar de eu não ter conseguido, a gente ter conseguido o quadrante mágico mais atualizado, o texto deixava bem claro que a Microsoft ainda precisa amadurecer nesse tema, né? Mas eu acredito que isso já esteja acontecendo, né? A gente acha que isso já está acontecendo, já é um processo, até em função do reposicionamento nos últimos meses, né? Então, eu acredito que eles estejam investindo forte nisso. Bom, e aqui é só um destaque, né, para os dois produtos principais que estão diretamente relacionados à parte de gerenciamento de metadados, né? Tanto o Data Catalog quanto o Data Map, né? Como eu falei, fornece a base para descoberta de dados e governança de dados efetiva, né? Então ele está mais focado realmente na captura, né? E o catálogo de dados na exploração desses metadados. Tá? Não vou ler o texto todo aqui, eu acho que não vai acrescentar tanto.
Bom, e aí, para finalizar, pessoal, a gente queria falar um pouco dos cases, né, em Furnas, que estão diretamente relacionados a bases de dados maiores, né? Não necessariamente a gente pode chamar de Big Data, não é o caso, mas são, em ambos os casos, né, esses dois projetos, apesar deles não terem uma relação direta entre si, né, eles utilizam fontes de dados completamente diferentes, têm objetivos distintos também, esses dois produtos a gente enxerga uma convergência, né? São os primeiros projetos que a gente está desenvolvendo na companhia, utilizando ambiente em nuvem, né, com grandes volumes de dados, e a gente enxerga, até por questões de estratégia, uma convergência da organização dessas grandes massas de dados, né, dentro de um data lake único, né? A gente vem fazendo um trabalho de convergência, né? Existe uma estratégia de convergência. Um dos projetos, né, que é o P&D com a PUC, né, que é o Insights, ele já vem nos ajudando muito numa concepção de um data lake que vai além do que está sendo pretendido para o projeto em si, né? Isso foi um pedido até nosso lá na concepção da proposta P&D, de que esse data lake que está sendo construído para atender ao projeto, ele fosse pensado para atender outros, né? Ele dar conta de outros datasets, né, de diferentes naturezas e tudo, para que realmente se tornasse uma solução corporativa como a gente deseja, né? A gente tem, cada projeto desse tem um vídeo, né, que foi desenvolvido. Se ninguém tiver objeção, se os professores permitirem, a gente pode passar. São vídeos curtos, cada um tem no máximo 4 minutos. Não são vídeos Pode passar. Pode passar? Pode, claro. Ok, vou passar aqui então, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre cada um dos projetos, pode ser? Pode ser. Ok. Você colocar com som, Marcelo? Eu vou ver como é que eu faço aqui. Pode continuar. Eu acho que tem som. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que parar o compartilhamento e voltar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por favor. Tá. Share sound. Deixa eu só achar a janela aqui. Aqui. Tá com som, pessoal? Tá baixinho, tá? Abaixo. Sim. O projeto de inspeção de linhas de transmissão com uso de inteligência artificial teve sua origem no Departamento de Linhas de Transmissão, responsável pela definição dos procedimentos de manutenção de linhas de transmissão adotados em Furnas. A partir de 2015, com a publicação da Resolução Normativa 669 da ANEEL, houve a regulamentação dos requisitos mínimos de manutenção que flexibilizavam as rotinas de inspeção, reduzindo a obrigatoriedade de inspeções terrestres, que são muito mais onerosas às equipes de campo. Este fato, combinado com a readequação do quadro de funcionários da empresa, motivou a realização de estudos das tecnologias disponíveis no mercado para aumentar a qualidade da inspeção aérea. Visando o não comprometimento da qualidade do processo de inspeção como um todo, os estudos estabeleceram comparações entre as metodologias de inspeção aérea e terrestre, definindo os requisitos necessários a serem seguidos. Como resultado destes estudos, foi incluído no helicóptero um sistema de filmagem no qual, através do uso dos recursos de zoom da câmera, é possível a detecção de problemas antes visíveis apenas através da inspeção terrestre com escalada.
No entanto, a gravação das centenas de horas de vídeos de inspeção impôs a necessidade do desenvolvimento de um sistema que fosse capaz de auxiliar a consulta destes registros. O sistema de inspeção de linhas de transmissão foi desenvolvido com base na plataforma Operation Dashboard e utiliza o fluxo de dados embutido nos vídeos para espacializar a informação, tornando possível localizar uma determinada estrutura a partir de sua representação georreferenciada. No exemplo a seguir, navegamos até a estrutura 133 da linha de transmissão em corrente contínua, Foz do Iguaçu, Ibiúna, Bipolo 1. Cuja manutenção é de responsabilidade do Departamento de Produção do Paraná. Seção detalhada, torre 133. Nos casos em que são encontrados defeitos, o inspetor faz o registro utilizando a gravação por voz. Amortecedor desgastado para raio da torre 133. Com a massa crítica de dados produzidos pelo sistema de inspeção, foi natural a evolução para emprego de técnicas de inteligência artificial. Por exemplo, métodos de processamento de linguagem natural foram utilizados para realizar a transcrição automática das gravações, e a partir destas transcrições, foi possível identificar dentre os termos mais frequentes aqueles associados a possíveis problemas, e consequentemente sua localização espacial e trecho no vídeo. Com base nestas informações foram extraídas imagens de defeitos em componentes de linhas de transmissão. Estas imagens foram posteriormente utilizadas para o treinamento de modelos de detecção de objetos. Atualmente a equipe de desenvolvimento tem investido na evolução dos modelos de inteligência artificial, otimização do processo de aquisição dos dados e na integração do sistema com o ERP da empresa. Acreditamos que o projeto é vivo e que com o avanço galopante das técnicas de inteligência artificial ainda há muito espaço para desenvolvimento. Foi uma pequena falha aí, né, gente? Desculpa. Essa versão aqui é já apareceram antiga. nossos nomes. Tem uma versão mais nova desse vídeo. Desculpa, pessoal, a gente colocou o link errado. Estavam errados ali. Depois a gente conserta aqui. Mas o vídeo basicamente é esse. A gente só tinha a questão dos créditos ali, que aí tem o nome de todos os participantes, inclusive meu e do Felipe. Mas esse projeto, assim, ele é bem interessante porque ele... não sei se vocês viram de uma parte ali que fala da espacialização, né, que foi feita a partir do fluxo de dados presentes nos vídeos. Então foi feito todo um processo realmente de extração desses metadados, né? A gente tem uma geração de cerca de 2,5 terabytes de vídeos a cada ciclo de inspeção, né? Esse ciclo de inspeção ele cobre mais ou menos, ele leva quase um ano para ser produzido, né? Porque a gente tem uma quantidade agora de em torno aí de cerca de 30 mil quilômetros de linhas de transmissão, né? Então, assim, inspecionar isso leva tempo. A gente usa esse helicóptero, esse é um contrato, né, que a empresa tem. Utiliza esse helicóptero com essa câmera e uma instrumentalização embarcada. Então, enquanto o vídeo é adquirido, outras informações também são geradas, isso dentro de um formato, o Felipe vai comentar um pouquinho aí mais à frente, só estou dando aqui a introdução, e aí esses dados são incorporados a esses vídeos, né? E aí depois tem um processo de extração desses metadados, né? Que a gente utiliza justamente para poder espacializar, criar um vínculo dos vídeos com a base cartográfica que apareceu ali naquela interface, e depois a gente também usa essas informações para
para a parte toda de processamento usando inteligência artificial, né? Essa sigla PLI, na verdade, ela vem do inglês Power Lines Artificial Intelligence Inspection, né? Inspeção com inteligência artificial, de linhas de transmissão com inteligência artificial, né? Então, essa é a ideia, né? A gente extrai esses metadados e, a partir deles, né, o próprio áudio, né, também é outra extração que a gente faz a partir do vídeo, e depois a gente usa processamento de linguagem natural em cima deles para identificar palavras-chave. Então, é todo um trabalho que é feito a partir desses metadados. Felipe, se quiser me complementar aí. Sim. Pode colocar lá na apresentação? Sim, claro. Vou voltar com ela aqui. Então, esse projeto inteiro, ele não existiria se não fossem os metadados que a gente conseguiu extrair, tá, dos vídeos de inspeção. Basicamente, pensa na nossa pipeline de tratamento disso, né? O produto que vem para a gente é uma pilha de HDs com 2.5 tera de vídeo. O que a gente fez nesse caso aí no Play? A gente pegou esses vídeos, né? O que eles têm? Um vídeo, basicamente, tem vários canais, né? Nós chamamos de full motion vídeo, né? Esse full motion de vídeo, ele tem várias camadas. Camada de áudio, canal de áudio, ele tem um canal de vídeo e tem canal de dados, tá? No nosso caso, o que a gente fez? A gente fizemos uma pipeline para fatiar essas camadas, separar essas camadas todas e tratá-las independentemente, de forma modular, todas as camadas. Então, a gente extrai som, extraímos o vídeo mesmo, extraímos a voz, né? Desculpa, o metadado, tá? Como ele vem de uma forma binária, tá? E era uma coisa proprietária, né? A gente acabou também, foi bom que a gente desenvolveu um pouco de tecnologia para os colegas, porque esse padrão, o MISB, esse padrão que está aí para extrair, né, do canal de vídeos, extrair do canal de dados, né, de um vídeo, tá, ele tem uma padronização, tá? Esse MISB ST0601, ele segue ali um código binário para cada item, é uma informação. Então você tem no conjunto, né, no nosso caso, a gente usa coordenada, latitude e longitude, a gente usa a posição da câmera, o tilt da câmera, a gente usa a informação do tempo, né? A gente sempre estaríamos de tempo, que é para saber justamente naquele frame ali de informação do metadado, para vincular com o vídeo, para que possa acontecer aquela sincronização do vídeo estar tocando, e ao mesmo tempo o desenho está se movendo do mapa, no GIS, né, no ArcGIS. A gente consegue extrair, por exemplo, o tipo de coordenada da geodésica utilizada e, assim, dentre outros, né, outros metadados que a gente conseguiu extrair. Então, conseguindo extrair essa informação, ela vem binária para a gente. A gente passou por uma camada do Open ArcGIS, um GIS aberto, tá? E conseguimos extrair as informações corretas e transformar isso para JSON. Aí, esse JSON gerado, os metadados do vídeo, ele alimentou toda a pipeline que vocês viram aí do Play, que foi justamente informações geográficas, de tempo, de sincronização, isso tudo. Além, claro, de, por exemplo, a gente extrair mais metadados, né? Que foi avançar um pouco e cair para NLP, pegar a voz do canal de áudio e transformar essa voz para texto e fazer uma análise de semântica em relação ao que o técnico está dizendo, né? Por que isso é importante? Porque não dá para um engenheiro ficar olhando, observando horas de vídeo para saber aonde que está um problema, aonde que tem um problema eventual acontecendo. É muito tempo de vídeo, é muita informação. Então, o que a gente faz é pegar esses pontos e gerar insights que podem ser interessantes para que se analise a estrutura, o nosso ativo, nesse caso de transmissão. Tá? Então, bom, o padrão está aí. Você quer falar um pouco do de P&D? Não sei. Quanto tempo nós temos, gente? Desculpa, professores. Está muito em cima? Olha só, Marcelo e Felipe, a gente tem aula até às 3h. Certo. Se vocês tiverem que passar desse tempo, não tem problema que na próxima segunda vocês continuam.
a gente está tranquilo, tá bom? Tá bom, Então vai com calma. bom. tudo bem. Tá. Então acho que vale a pena, então. Quer dar uma olhadinha no Play? Fala um pouco do P&D, o Marcelo? Sim, posso falar sim. Bom, pessoal, além do Ply, né, o Ply ele é um projeto desenvolvido internamente, né, acho que é importante mencionar, ele não é um projeto de P&D, ele não começou com o objetivo de a gente utilizar processamento de linguagem natural e visão computacional, como a gente está usando hoje. Na verdade, o primeiro trabalho que nós fizemos foi o desenvolvimento de uma solução para ajudar o inspetor a localizar os vídeos com mais assertividade, quer dizer, a gente tinha esse acervo de vídeos, a gente tinha, de certa forma, um pântano, até certo ponto era um pântano, porque a gente não tinha nenhuma ferramenta para auxiliar na localização dos vídeos de interesse, né? Então a gente só tinha um bando de HDs que os arquivos foram enviados para uma área de armazenamento no Azure, né? Em massa. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente localiza o que a gente quer? E aí foi possível justamente a partir da extração desses metadados, né? A espacialização desses vídeos, né? Permitindo que você consiga identificá-los a partir de um mapa, além da extração de outras informações, como o Felipe bem mencionou. Então, esse é um exemplo de um bom uso aí de metadados, justamente para que a gente torne esse acervo aí utilizável, né? O outro projeto, como eu falei, aí sim é um projeto de P&D com a PUC, né? A gente chama ele de Insights. Na verdade, o título original é o monitoramento inteligente de ativos de transmissão. E o objetivo dele é o seguinte: a partir dos dados de alguns sistemas existentes em Furnas, a gente, utilizando técnica de machine learning, né? Esses são dados estruturados, né? Oriundos dos sistemas de planos de manutenção desses equipamentos e de dados também dos sistemas de proteção desses equipamentos, a gente consiga inferir o comportamento operacional desses equipamentos de maneira a gerar insights que possam melhorar os planos de manutenção já existentes, né? Então, já existe uma inteligência tácita dos técnicos, né, com relação ao comportamento, por exemplo, dos transformadores de potência, né, que é o equipamento que a gente está estudando no momento, os transformadores de potência em subestações. Existe já uma massa crítica de dados bastante grande, né, tanto das condições de operação desses equipamentos ali no dia a dia, como também dos planos de manutenção, né, feitos ao longo dos anos, né? A gente tem transformadores aí com mais de 30 anos, né, de operação. Então já existe uma massa crítica bastante de dados, né, bastante significativa, e aí a gente está coletando esses dados, né? Então tem todo um trabalho aí de estruturação de um data lake para receber esses dados, e bem como toda uma parte de integração, né, para que esses dados sejam obtidos de forma automatizada. E esse projeto, em função disso, ele está definindo o que vai ser a arquitetura de referência do Data Lake de Furnas, né? Como eu tinha dito anteriormente, desde a proposta desse projeto que a gente vem destacando a importância de que esse Data Lake não ficasse confinado, né, exclusivamente para esse projeto, mas que sim fosse uma oportunidade para a gente avançar na construção de um Data Lake que pudesse atender a outras iniciativas, incluindo o projeto Ply, que a gente já apresentou agora há pouco. Então, eu vou passar um pouquinho, vou avançar nos slides primeiro, depois a gente pode ver o vídeo no final para não ter que ficar fazendo a transição do Zoom aí, a gente não perder tempo. Então, assim, em resumo, o que é o projeto Insights, né? A criação de um Data Lake corporativo, né, de dados pertinentes para a criação dos modelos analíticos, né? E essas bases de dados são de operação e manutenção, basicamente. O SAP, que é o ERP da companhia, né? Onde tem o módulo PM, né, que é o de manutenção
que tem todos os dados de notas de manutenção e ordens de manutenção de todos os equipamentos, todos os ativos de transmissão. O SAGE, que é o nosso historiador, é o nosso sistema SCADA, né? Ele gera informações dos sistemas de proteção desses equipamentos, ou seja, quando um transformador ele está prestes a apresentar algum problema, existem sistemas que atuam, né, junto a esse equipamento, e essa atuação gera uma série de informações que são de interesse do projeto, que podem ajudar na construção desses modelos. Nós temos o CIPER e o SATA, que são sistemas que estão mais relacionados a registros de perturbações no sistema de transmissão, e o DIANE, que é um sistema de análise, ele tem registros de análises cromatográficas feitas em transformadores, né, condições de análise, principalmente de óleo, né, análise química do óleo, né, presente no transformador, que é a principal fonte de informação para você definir os planos de manutenção desses equipamentos. Então, a partir desses dados, né, a gente desenvolve os modelos analíticos, né, para produzir as análises preditivas, né, e gerar os insights que a gente tanto quer. Então, a gente escolheu como ativo, né, os transformadores de potência de todas as subestações de Furnas, né. A escolha desse equipamento não é por acaso, é porque esse equipamento, quando ele falha, ele gera uma parada no sistema de transmissão que costuma levar muito tempo para ser recuperada, e isso gera uma multa bastante significativa para a companhia, né? E um dos objetivos desse projeto é justamente a gente reduzir o pagamento dessas multas por indisponibilidade do sistema de transmissão, que é de responsabilidade de Furnas, né? O sistema de transmissão ele é integrado, na verdade, né? Ele é o sistema integrado nacional, né? Mas Furnas tem uma parte desse sistema de responsabilidade de Furnas. E, por fim, dashboards, né, que vão meio que materializar esses insights, né, em uma visão a partir dos resultados das análises preditivas, né? Então, nós estamos falando de um dashboard mesmo, construído no Power BI, com respostas desses modelos. E isso tudo vai estar rodando, né, modelo, vai ter um modelo de uso, né? A gente está definindo um modelo de uso para isso tudo, e isso vai ser materializado numa plataforma computacional, em nuvem, né? Bom, aí falando mais especificamente, né, da parte do Data Lake, que é o que interessa, está mais no âmbito aqui do tema, né? Em termos conceituais, a gente estruturou o Data Lake dessa forma, né? A gente tem os sistemas fontes, que eu citei anteriormente para vocês. A gente tem uma zona de ingestão, que é uma zona de chegada dos dados, como eles estão, né, sem nenhum tratamento. É simplesmente, basicamente, pegar o dado daqui e colocar aqui dentro, né? Aqui, eu sempre brinco com essa apresentação, eu fiz essa apresentação no SNPTE desse ano, né, que é um evento o evento mais importante aí do setor elétrico. O nosso projeto aí teve a sorte de ser selecionado. Essas setinhas aqui não indicam a complexidade que é você construir integração com esses sistemas, né? Isso envolve várias... O Felipe está até rindo aí, porque ele está comigo no projeto, ele sabe como é que isso é complicado. A gente precisa ter acesso, né? Ter as liberações, os permissionamentos, precisa ter gente dos times responsáveis por esses sistemas no projeto para nos auxiliar, né, na obtenção desses dados e construir essas integrações de fato. Isso não é fácil numa empresa grande como Furnas é. Mas, enfim, temos as zonas de gestão, a gente recebe os dados aqui. Aqui, da zona de gestão para a zona de dados confiáveis, a gente já tem um primeiro trabalho de organização desses dados, né? Aqui você já passou por um processamento inicial aqui, você já organiza de uma maneira mais otimizada para uso, né? E aqui você vem para a zona de dados refinados, que você já está organizando isso num contexto mais de pequenos data marts, né, para atender ao projeto. E aqui, nessa zona de testes, você tem uma liberdade maior, que é justamente para a utilização
dos experimentos de ciência de dados, né? Então, a gente tem uma zona de dados refinados que é mais pensada para consumo direto pelos analistas de negócio nos dashboards, tá? E uma outra, que é a zona de testes mais apropriada para desenvolvimento dos modelos de machine learning, mais endereçada aos cientistas de dados. Então, em alto nível, essa é a arquitetura que a gente vem trabalhando. E aí, como é que a gente materializa isso? Nessa arquitetura de referência que está sendo utilizada no projeto. Como eu falei para vocês, a gente usa a Microsoft, por isso que até a gente colocou ênfase aí na apresentação, né, em destacar as tecnologias de Microsoft, porque é com isso que a gente está lidando no âmbito do projeto e provavelmente, certamente, a gente vai definir todo o nosso data lake em cima dessa tecnologia, né, utilizando o Purview não aparece aqui, como eu falei para vocês, esse desenho é mais antigo, essa apresentação aqui é do início do ano, início desse ano, e a Microsoft, né, mudou, então o Data Catalog que aparece aqui já não está mais aqui, já é parte do Purview, como eu mostrei para vocês. Então, esse desenho aqui está um pouquinho desatualizado. Mas, basicamente, o Data Lake vai se materializar aqui com essa arquitetura de referência, considerando alguns ajustes aí em função desse reposicionamento de produto da Microsoft. É isso. Bom, aqui tem as referências que a gente utilizou, professores, além dos artigos que vocês deixaram disponíveis para a gente utilizar no tema integração de dados, no tema gerenciamento de metadados, a gente também buscou alguns outros, né? Estão todos aqui identificados. E aí eu queria finalizar só mostrando esse vídeo do Insights, que ele é bem curtinho e mostra o que é esse painel. Ok? Ok. Então, vou parar aqui, vou abrir lá o link. O projeto de pesquisa e desenvolvimento Insights, monitoramento inteligente de ativos de transmissão, tem como objetivo desenvolver uma plataforma computacional que permita o uso de técnicas de machine learning para o aprimoramento dos planos de manutenção de ativos de transmissão. A interação com a plataforma computacional acontece através de um painel operativo. O painel tem como objetivo fornecer informações ao operador sobre o estado dos principais equipamentos que compõem uma subestação e auxiliá-lo no processo de tomada de decisão. Na parte do cabeçalho, o operador pode escolher uma entre as subestações de Furnas que deseja analisar. O operador também pode alterar a aparência do painel para tons de cores mais escuras, o Dark Mode, ao clicar no ícone de meia-lua à direita. Esta área fornece ao operador uma visão macro da subestação selecionada. Ao selecionar um tipo de equipamento, são exibidos a quantidade de ativos correspondente ao tipo de equipamento selecionado. Ao lado temos o total de alertas emitidos, segregados pelos indicadores IEC e IRF. Logo abaixo, os ativos são listados em uma estrutura tabular, contendo as informações do seu identificador SAP, da sua localização na subestação, a fase e os pareceres dos indicadores IEC e IRF. Estes pareceres são representados por ícones que, de acordo com a legenda, podem indicar um estado de normalidade, como também apontar para alguma eventual anormalidade definida de acordo com o nível de criticidade do indicador. Após o operador selecionar um ativo na listagem, os dados à direita são automaticamente atualizados.
Na zona de indicadores cromatográficos, temos informações relacionadas aos diagnósticos cromatográficos resultantes da análise mais recente do óleo isolante, feita no ativo que foi selecionado pelo operador, e pode ser dividida em 3 áreas complementares entre si: a de diagnósticos cromatográficos, do indicador ISC e do histórico de concentração de gases. A área de diagnósticos cromatográficos apresenta o parecer dos principais métodos clássicos de análise cromatográfica. A área do indicador ISC apresenta, por meio de um gráfico de barras horizontal, 3 probabilidades que fornecem indícios do ativo estar operando normalmente, ou com a ocorrência de possíveis falhas elétricas ou térmicas. A área do histórico de concentração de gases apresenta os dados de medição históricos de cada gás por meio da representação de um gráfico de linhas. A exibição interativa dos dados de concentração históricos de cada gás no óleo isolante visa, em conjunto com os demais diagnósticos cromatográficos, fornecer ao operador mais evidências de possíveis anormalidades. Por fim, a zona do indicador de risco de falha elétrica é composta pelo indicador IRF. O propósito do IRF é alertar o operador sobre o risco aumentado de falha elétrica no ativo através de uma inferência, feita a partir dos dados de média móvel de medições analógicas referentes à temperatura, corrente, frequência, potência e tensão do equipamento. Abaixo é possível observar que foi detectado um risco aumentado de falha elétrica para a fase C, que compõe o transformador AT01, localizado na subestação de Samambaia, utilizando a média móvel das medições analógicas do dia 7 de fevereiro de 2020. Como ilustrado, tanto o ISC como o IRF almejam apoiar o operador na tomada de decisão referente à manutenção preventiva dos ativos de uma subestação, ao fornecer diagnósticos sob 2 diferentes perspectivas. Vale ressaltar também que o espaço em vazio localizado à direita do IRF está reservado para abrigar futuros indicadores. É isso. Marcelo, esse era Power BI? Power BI. Isso. Só que ele está no modo apresentação, ele está com uma... Na verdade, isso foi construído numa prototipação usando uma ferramenta da Adobe, e aí depois ele foi construído no Power BI. Para o vídeo, a gente gerou esse vídeo para concorrer a nos 2 casos, né, tanto do Ply quanto do P&D, nós estamos concorrendo com um projeto para uma premiação de projetos de inovação dentro do Grupo Eletrobras. Então, a gente produziu esses vídeos para essa premiação, que era um pré-requisito, e aí a gente achou melhor trabalhar com a ferramenta com o mockup que a gente tinha gerado no Adobe, né, para fazer melhor mostrar o cursor ali interagindo, ambiente mais controlado. Deixa eu perguntar umas coisas para vocês. Esse Databricks aqui, vocês usam isso? Databricks. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Esse é um dos últimos slides, né, na arquitetura da solução. Exato. Então, na parte de processamento, isso está previsto de ser utilizado sim. Só que, o que acontece? A gente definiu essa arquitetura de referência, mas a gente ainda está muito preso nessa fase de ingestão dos dados aqui. A gente demorou muito. A gente começou esse projeto em janeiro de 2021 e a gente perdeu tempo, na verdade. A gente teve muita dificuldade, na verdade, na construção das integrações, né? A partir das fontes de dados para a ingestão. Isso realmente foi um dificultador. Para vocês terem uma ideia, a gente está utilizando o SAP, ele não é mais administrado pelas empresas do grupo, mas sim pela Eletrobras, né? Houve um trabalho para a construção de uma instância única do SAP para atender a todo o grupo. Então, tudo que se precisa obter de dados a partir do SAP
tem que negociar com a Eletrobras, e é muito difícil, é muito demorado o processo de autorização, de construção das integrações, e aí a gente acaba tendo que usar tecnologias que não são as mais adequadas para fazer essas extrações, né? Apesar do SAP ter ferramentas, como o BW, por exemplo, para a extração desses dados, é focado nisso, né? Em uma tecnologia para construção de data marts, a gente não consegue utilizar. A gente teve que utilizar robô de software, RPA, o pessoal tem usado tanto aí, está em moda aí, né? Para fazer a extração dos dados do SAP. Então, isso criou uma dificuldade muito grande para a gente. Então, a gente agora tem de 1 ou 2 meses, mais ou menos, é que a gente está saindo dessa fase aqui, da ingestão, para começar a trabalhar efetivamente nessa parte aqui. A gente avançou nessa questão da apresentação, porque a gente já tinha uma definição do que a gente queria, né? Só que falta esse miolo aqui. Falta esse miolo aqui para ser construído, de fato, né? Principalmente no que diz respeito ao processamento desses dados na nuvem. Isso ainda não faz parte da arquitetura de referência, porque é o que a gente pretende utilizar, mas a gente ainda não conseguiu evoluir para esse ponto. Até agora eu estava gravando. Posso encerrar a gravação? Pode.